Muito boa tarde a todos. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, já deixo o meu convite para que você possa assistir os vídeos antigos do canal. Tá legal? E hoje eu quero falar especificamente sobre dois assuntos que eu considero importantes, principalmente para aqueles que estão aí procurando se aprofundar no tema da espiritualidade, buscando autoiluminação, buscando encontrar dentro de si o seu Cristo interior para ganhar o passaporte e habitar a nova terra, um mundo regenerado que está chegando. E hoje, como livro básico que eu vou usar para falar sobre o tema, é o livro Apometria e Umbanda, de Norberto Peixoto, na onde ele faz uma pesquisa muito interessante e importante, juntamente com o espírito de Ramatiz. Eu acredito que esse livro, que está na sua segunda edição agora, chamada Apometria e Umbanda, deveria estar na mesa assim, de todas as pessoas que se comprometem a estudar a espiritualidade, principalmente da religião espírita e umbandista. E vocês vão entender por quê. O Ramatiz explica para o Norberto Peixoto que a Umbanda irá passar por 7 fases até chegar no mundo ditoso. Então ele explica para o Norberto Peixoto que a corrente astral da Umbanda, esse movimento da espiritualidade superior que foi estabelecido no Brasil a partir de 1908 com o médium Zélio de Moraes, ele terá 7 fases, e essas fases acontecerão sucessivamente até o ano 3000, que vai ser quando o planeta Terra será um mundo ditoso. Tem muita informação interessante e acredito que se houve essa intuição, essa inspiração da espiritualidade é porque chegou o momento de trazer, né? Então, ele explica para o Norberto Peixoto que a primeira fase da Umbanda se iniciou em 1908 com o médium Zélio de Moraes, que fundou a primeira tenda de Umbanda no Brasil. E essa fase ainda permanece. Então nós estamos ainda na primeira fase do estabelecimento da corrente astral da Umbanda no planeta. E é a fase de Ogum. Tá legal? Não liguem para essas letrinhas pequenas, isso aqui é mais um mapa mental para eu não me perder, são muitas informações. Mas podem observar aqui as letras grandes que vão servir aí de direcionamento para o assunto. A primeira fase é a fase de Ogum. E o que significa essa fase? Bom, Ogum é do trono da lei. Ogum representa a lei. Qual lei? A lei da Umbanda, que é a mesma lei evangélica, que é a mesma lei católica, que é a mesma lei espírita e universalista, que é a lei de Deus, que é a lei do amor, que é a lei do amai-vos uns aos outros, a lei da fraternidade. O objetivo da primeira fase, regida por Ogum, é justamente emplacar o movimento umbandista, principalmente no Brasil. Então, a fase de Ogum é responsável por angariar o maior número de adeptos. Ogum é o guerreiro. Ogum aplica a lei. Ogum recruta os soldados. Qual que é a intenção? A intenção é espalhar o conhecimento, ainda que superficial, da corrente astral da Umbanda. Então, esse momento é de emplacar a lei para as pessoas, para que as pessoas conheçam. É um primeiro momento do quê? É um primeiro momento para que as pessoas tenham um contato com uma realidade espiritual, para que as pessoas... É muito semelhante, essa primeira fase da Umbanda é muito semelhante ao que acontece na igreja evangélica. Naquele momento que a pessoa vem de uma vida totalmente material, de vícios, de satisfação do ego interior, e aceita Jesus. A primeira fase da Umbanda que está sendo feita, que está em vigência nesse momento no planeta Terra, é para a gente aceitar Jesus. Muito semelhante o que acontece na Umbanda com o que acontece no evangélico nesse ponto. Então é o quê? Você vai pegar as pessoas que estão aí muito voltadas à matéria e vai falar de Jesus para elas. Vai trazer elas para o movimento da Umbanda, para elas terem um contato
com uma realidade espiritual, para elas começarem a entender, né, essa figura divina que é Deus, começarem a entender os atributos divinos, do abstrato, do eterno, do imutável, começar a ter contato com as suas leis, começar a ter contato com as leis. Ogum, trono de leis. Ogum representa a iniciativa, o ímpeto, aquele que vem desbravando toda essa floresta. É por isso, e nós estamos nesse momento atual, desde 1908 até agora, nós estamos na primeira fase da Umbanda. E é por isso que a Umbanda ainda não tem, de certa forma, eu vou falar de um modo bem grosseiro, tá? Uma codificação, né? Um aparato literário grande, de pesquisa, né? De ciência envolvendo. A tradição da Umbanda ela veio passando muito de boca a boca, cada um tem a sua interpretação. Às vezes a interpretação de um para outro é muito diferente mesmo. Mas isso é uma característica dessa fase da Umbanda. Ramatiz nos chama atenção para o fato de que, por mais que não haja uma codificação umbandística, como tem na doutrina espírita, isso não quer dizer que a Umbanda é pior ou menos desenvolvida, nada desse tipo. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de comentário, geralmente ele é utilizado por aqueles defensores da pureza doutrinária. Né? É uma crítica perniciosa. Né? Então, assim, eu professo a religião, a doutrina espírita, ela já está toda codificada, ela já está acabada, então, por causa disso, digamos assim, ela seria melhor. Mas, na verdade, esse pensamento é um pensamento julgador. Não é, o Ramatiz nos chama a atenção para o fato de que esse tipo de pensamento ele cria amarras naqueles que professam, digamos assim, a doutrina espírita. Né? É até um modo, esse tipo de crítica perniciosa, ele esconde muitas das vezes a vaidade dos médiuns espíritas, né? A pretensão de achar que porque eles servem, digamos assim, eles professam uma religião que tem uma codificação pronta, seria melhor. Mas, na verdade, dizer que a codificação espírita está pronta ou está acabada é também um equívoco. Por quê? Porque seria criar amarras no agir de Deus. Né? E a humanidade do planeta Terra, a humanidade terrícola, ela tem uma mania muito grande, é um vício mesmo, de criar limitações no agir de Deus. Né? De dizer o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer. E nesse vídeo aqui eu vou trazer muitas informações para vocês que não estão contidas em livros ainda, pelo menos não até onde eu saiba, e que vai quebrar muito paradigma religioso. De que isso pode, isso não pode, porque a espiritualidade é algo fluido. O estudo sobre a espiritualidade, ele é algo fluido, ele é algo mutável. Ele muda. Nós não podemos estudar a espiritualidade com a mente fechada, porque daí a gente cai nesse tipo de sistema de crença que não, eu sigo a doutrina espírita ela está acabada, finalizada, e como o movimento de Umbanda não tem uma codificação estabelecida na literatura, é pior. Entende? Então esse é um pensamento totalmente errado. Né? É proposital que não tenha ainda essas bases codificadas na corrente astral da Umbanda. Porque, como eu falei para vocês, a primeira fase consiste em emplacar a lei, trazer o maior número de adeptos, chegar para os médiums e para as pessoas que estão conhecendo a doutrina da Umbanda e falar: aceitem Jesus, busquem a Deus. Né? Muito parecido, similar com o que acontece na igreja evangélica. E é por isso, né, que parece que as coisas ainda estão um pouco bagunçadas. Né? É por isso que existe ainda uma diferença muito grande entre como uma tenda trabalha, a outra tenda trabalha, aquela terceira outra tenda trabalha. As interpretações, muitas das vezes, são inúmeras. Né? Isso, por um lado, é bom, porque não deixa o negócio estático e engessado, como acontece na doutrina espírita muitas das vezes. Mas, ao mesmo tempo, isso também gera uma certa bagunça, entre aspas, que acaba complicando um pouco o modo de ver a espiritualidade. Né? Muitas das vezes, a Umbanda, muitas pessoas que professam a corrente da Umbanda acabam tendo manias e ritualismos excessivos. Né? Mas
esse excesso, né, essas excrescências, né, essas sobras, serão lapidadas quando nós entrarmos na segunda fase da Umbanda, que é a fase de Oxóssi. A fase de Oxóssi, ela vai começar a partir mais ou menos ali do ano de 2050, 2052, aquela data limite que Chico passou. Então, que não é o fim do mundo, né? Que é, na verdade, uma divisão das fases da Umbanda, também pode representar isso. Então, o que acontece? O exílio estará no seu ápice, o exílio planetário vai estar no seu ápice, e teremos a fase de Oxóssi. A fase de Oxóssi será responsável por lapidar os excessos, mais informações chegarão, então muitos médiuns irão aí trazer livros, vídeos, como esse aqui que está sendo trazido. Recomendo muito a literatura do Norberto Peixoto, os livros dele, principalmente os que são psicografados através do Ramatiz, excelentes. Para quem não sabe, o Ramatiz, ele é um espírito que ele já vem ajudando a nossa humanidade a evoluir desde os primórdios das civilizações perdidas da Lemúria e da Atlântida. Tá legal? O Ramatiz é um espírito que ele veio da constelação de Cão Maior, uma constelação, ele veio da constelação de Cão Maior, de um planeta que fica próximo à estrela de Sírius. E ele veio com essa missão de ajudar o planeta Terra a evoluir. Atualmente, a sua nave se encontra aqui na parte etérica astral do planeta Terra, e nós iremos falar um pouco mais sobre isso na segunda parte desse vídeo ainda, tá legal? Então a segunda fase da Umbanda é a fase de Oxóssi. Oxóssi é o trono do conhecimento. Oxóssi é quem vai chegar, vai ver Ogum desbravando todas essas matas, vai ver Ogum emplacando a lei, recrutando o maior número de soldados, e aí, quando os adeptos estiverem na posição, Oxóssi, a fase de Oxóssi se inicia para justamente estabelecer mais bases científicas para os adeptos da Umbanda. Então, Oxóssi vai trazer o conhecimento, né? Oxóssi, e esse conhecimento aprofundado vai fazer com que os excessos ritualísticos se arrefeçam. Hoje em dia, na Umbanda, existe muito ritual pesado, sabe? Coisas que não são necessárias, né? São alegorias diversas, ritualismos diversos, que fazem com que haja uma centralização de poder nas mãos de pais e mães de santo. E quando a fase de Oxóssi se iniciar, essa centralização vai se descentralizar, o conhecimento vai vir amplo e aprofundado para todos. E aí sim, né, essa fase vai ser responsável, inclusive, por diminuir o que Ramatiz chama de guiísmo. O que é o guiísmo? Guiísmo é a codependência emocional que os médiuns da doutrina sagrada da Umbanda acabam tendo com os seus guias. Uma necessidade de incorporar, uma necessidade de conversar com o guia, não faz nada se o guia não falar que tem que fazer, que não tem que fazer, tem que incorporar todo dia, né? Acabam se esquecendo de Deus, que é a fonte criadora de toda a vida, e acabam sendo verdadeiros idólatras dos seus próprios guias. Tem um vídeo no meu canal aqui que eu estou incorporado com o Exu Caveira, que ele fala justamente isso, né, de uma maneira, não assim como eu estou falando, né, de uma maneira mais implacável, mas o que ele quer dizer? Ele está dizendo que tem médium que acha que, por exemplo, Exu é Deus, né, ficam idolatrando essas entidades que são seres humanos, né, são seres humanos. Então, por exemplo, pensem numa pessoa aí, uma pessoa que vocês gostam muito, uma pessoa que vocês aprendem muito com ela, uma pessoa que você tem verdadeiro amor, verdadeira adoração. Você vai deixar um despacho na encruzilhada por causa dessa pessoa? Essa pessoa que você gosta, essa pessoa que você admira, essa pessoa que te ajuda, que te orienta. Você vai fazer um sacrifício de um animal em nome dela? Você vai ir na encruzilhada e deixar um ebó ali com farofa em nome dessa pessoa?
né? Então, assim, a corrente, nesse momento, essas coisas vão ser trazidas, esses questionamentos vão ser trazidos. Já estão sendo trazidos aqui no meu canal e outros, mas isso vai aumentar. Isso vai aumentar, gente, tá? Porque um espírito de luz, ele tem luz própria. Ele não necessita que nós acendamos velas para eles, né? Então, assim, se você reparar, né, aquele monte de fantasia, né, médiuns que usam 30 colares no pescoço, o que é isso? Isso aí é um excesso, né? Excesso de ritualística, que os mentores da corrente astral da Umbanda estão dizendo, olha, isso não é necessário. Né? O Zé Pelintra, por exemplo, o Zé Pelintra, recentemente, ele se tornou um Exu coroado. Eu já disse aqui no canal, essa informação está no livro Guardiões do Karma, de Vanderlei Oliveira. Eu acho que ele tem luz própria. Né? Será que um espírito que se tornou um Exu coroado, que responde diretamente ao Arcanjo Miguel nos tribunais superiores do karma, precisa que a gente faça oferenda para ele? Né? Precisa, né? Esses dias eu entrei numa loja, né, que vende artefatos da Umbanda para comprar algumas coisas que eu gosto bastante, né? E tinha lá uma estátua do Zé Pelintra e um monte de cigarro, né, apagado aos seus pés. E eu juro que eu fico tentando entender a ligação entre uma coisa que foi criada na política luciferina, né, porque o cigarro ele é algo totalmente voltado à questão da política luciferina, né, que é uma política da morte, né, que é um objeto, né, o cigarro, que tem mais de 6.000 toxinas, que mata, né, que gera um monte de problema para o seu espírito, né, que gera câncer, associar isso a um Exu coroado. Né? Então, assim, para a gente ver o nosso nível evolutivo primitivo, né? Porque há poucas dezenas de milhares de anos, nós éramos homo habilis. A gente adquiriu, digamos assim, né, a lucidez espiritual agora, há muito pouco tempo. Então, nós precisamos começar a olhar para isso, né, esses excessos ritualísticos, né? Então, assim, é claro que a molécula do álcool, não é bebida alcoólica, é molécula do álcool, a gente está falando de química. Química é de Deus, física é de Deus. Bebida alcoólica foi criada pelo homem, homens que seguem a política luciferina. Tá? É claro que a molécula do álcool e algumas propriedades da substância do fumo de corda, a gente está falando de um fumo de corda, a gente está falando de uma folha da natureza, a natureza criada por Deus, são usadas. Mas aí o ser humano, pelo seu atraso evolutivo, pelo seu atraso espiritual, como ele tá cheio de vício, né, gosta de beber, gosta de fumar, começa a distorcer as coisas e algo que é comum nessa fase de Ogum, entende? Então é muito sobre essas questões que a fase de Oxóssi vai vir. Para quem não sabe, os espíritos da linha de Oxóssi, né, que agem sobre a vibração do trono do conhecimento, foram médicos, foram professores, foram espíritos ligados à ciência. São espíritos inteligentíssimos. E eles vão estar responsáveis por trazer para a corrente doutrinária da Umbanda o espírito científico, o espírito de pesquisa, e não o espírito ritualístico. Percebem a diferença? Então, a gente tem uma coisa que está acontecendo hoje, que é o seguinte: os adeptos da doutrina espírita estão cada vez mais se afastando do espírito científico, né, trazendo um religiosismo muito forte, e o espírito científico ainda não entrou na corrente da Umbanda. Percebem como que a situação está? Estou dando um panorama geral para vocês do porquê que é importante esse trabalho de nós trazermos o espírito científico. Porque o espírito científico atrelado a uma reforma íntima é o que vai fazer com que a gente evolua para se tornar um arcanjo, para se tornar um querubim, um serafim, para ser livre no universo. Percebe? Então é isso que a gente tem que fazer. Sobre a questão da doutrina espírita e o espírito científico, eu vou falar um pouco mais para frente no vídeo. Mas então o fato é esse. Então na fase de Oxóssi haverá uma lapidação dos excessos. O Oxóssi vai ver toda a mata desbravada por Ogum e com a sua flecha ele vai trazer o conhecimento. Ele vai trazer
mais despertares espirituais, né? Um aprofundamento do que é essa corrente astral da Umbanda. E, claro, o médium Norberto de Peixoto está sendo um dos responsáveis por capitanear esse movimento, juntamente, claro, com Ramatiz, né? Esse grande professor da humanidade. Então, a terceira fase chegará após a fase de Oxóssi, vai ser a fase de Xangô. Xangô, trono da justiça. Nessa fase, nós estaremos no fim do exílio. Na terceira fase da corrente astral da Umbanda no planeta Terra, os últimos exilados estarão indo embora. Tá? Então, o que vai acontecer na terceira fase de Xangô? Xangô é justiça. Na terceira fase de Xangô, a reencarnação, a imortalidade da alma e a pré-existência dos espíritos já terão sido descobertas pela ciência humana. Vou repetir. Os princípios basilares das religiões espiritualistas, tanto do Oriente como do Ocidente, que têm por premissa a imortalidade do espírito, a reencarnação e a pré-existência da alma, já será descoberta pela ciência. E isso é um fator importantíssimo. Isso vai ser um divisor de águas tanto na nossa sociedade, principalmente no movimento da Umbanda, e eu vou explicar por quê. Uma vez que a concepção de anterioridade da alma, uma vez em que a lei do karma, a lei de causa e efeito, é descoberta pela ciência terrena, é de tato popular, né? Será algo intrínseco na nossa sociedade, o nosso sentimento de justiça será maior. Por quê? Porque nós iremos entender de uma maneira mais natural os processos que aconteceram no passado que estão culminando nas ações que estão acontecendo com nós hoje. Então, enquanto a ideia de reencarnação e imortalidade da alma ainda é restrita a pequenos grupos religiosos, e mesmo nesses grupos as pessoas ainda não entendem direito como que essas leis funcionam, e eu também vou explicar isso por quê. Quando isso acontece, as pessoas vão criar um sentimento maior de justiça, um sentimento maior de tolerância, de paciência, de empatia. Porque muito do que acontece hoje, né, a raiva que as pessoas sentem, o sentimento de vingança, o sentimento de contrariedade, de não entender por que ela está passando o que ela está passando, as revoltas com Deus, né, de achar que Deus é punitivo, vingativo, tudo isso vai cair por terra. Vocês entendem? A partir do momento que a realidade da reencarnação se torna algo popular, assim como a química, a física, a biologia, o nosso sentimento de justiça ele vai preponderar. Muito que acontece hoje aos adeptos da Umbanda é os problemas que eles criam para eles próprios por eles não compreenderem verdadeiramente como que funciona a justiça de Deus, como que funciona a lei de causa e efeito. Porque se eles entendessem como que realmente funciona a lei de causa e efeito, você não teria tanto médium da Umbanda aí vendendo trabalho de magia. Tá, gente? Porque existem médiums que eles fazem o quê? Eles têm boas intenções, eles fazem muitas das vezes um bom trabalho, mas ao mesmo tempo eles querem vender trabalho de amarração amorosa, de união de casais, como se isso fosse algo justo. Entende? Então, assim, eles atendem pessoas que chegam para eles e dizem assim, olha, o meu marido fez isso comigo, o meu filho fez isso comigo, o meu patrão fez isso comigo, e eles interpretam isso como uma injustiça e fazem trabalhos para prejudicar outras pessoas. Isso demonstra o quê? Ou demonstra maldade, ou demonstra ingenuidade com relação à justiça de Deus. Não sabe como que funciona a lei do karma, não sabe como que funciona a lei de causa e efeito. E isso vai ser resolvido quando nós entrarmos na fase de Xangô, entendem? Porque uma pessoa que se diz umbandista trabalhar para fazer união de casais,
Gente, isso não bate, não faz sentido. Isso demonstra que a pessoa não conhece da lei de causa e efeito, não sabe como que funciona a lei do karma. Interferir no karma alheio, interferir numa programação reencarnatória que foi estabelecida no plano espiritual, tem consequências. Tem consequências. As pessoas hoje confundem muito vingança com justiça. Eu frequentei o centro espírita uma vez, né? Teve uma vez que eu estava no centro espírita e vários espíritos foram trazidos à mesa se sentindo injustiçados. Eles estavam torturando outros espíritos sob a justificativa de que eles estavam fazendo justiça com as próprias mãos. Eles tinham razão na sua dor? Sim, eu não estou tirando a razão deles de sentir dor, de se sentir prejudicado pelo que fizeram com você. Mas não cabe a nós fazer a justiça com as próprias mãos. Isso é vingança, é diferente. A partir da terceira fase da Umbanda, quando as ideias de reencarnação, causa e efeito começarem a se aprofundar no nosso psiquismo, a gente vai entender melhor como que a justiça de Deus funciona. Entendem a diferença? Isso vai mudar. Tem um vídeo no meu canal que eu gostaria de convidar todos a assistir, que chama assim, Princípio do Ritmo, Justiça como Compensação. O que quer dizer isso? Existe uma lei no universo que é a lei de compensação. E a lei do ritmo. São dois princípios que estão no Cabala. E ele diz o seguinte, o mesmo movimento à esquerda é o mesmo movimento à direita. Tudo flui. Tudo é um fluxo e um refluxo, né? É como as marés. Elas vão se compensando. O que isso quer dizer? Imaginem dois povos inimigos. Tá? Essa história está num livro chamado Nos Céus da Gália. Tá bom? Eu não lembro agora o autor, depois eu dou uma olhada e deixo na descrição do vídeo. Dois povos inimigos, eles se odeiam. Eles se sentem injustiçados. Um acha que a justiça deve ser para o povo dele, o outro acha que a justiça deve ser para o povo dele, um prejudica o outro, os dois têm sentimentos de raiva recíprocos. Quando eles se atacam, então imaginem a situação, um povo invade a terra do outro e mata o outro. Então acontece uma carnificina. Como que a justiça de Deus vai trabalhar nessa situação para compensar essa matança? Porque um matar o outro é entrar em desequilíbrio com a lei de compensação, certo? Porque nós não temos o direito de fazer isso. Então, o que Deus faz? O povo chega lá, na terra do outro, eles se matam. Imagine que naquele campo vai ter um monte de gente desencarnada com raiva. Eles vão estar com raiva, com ódio. Eles ainda vão continuar com o mesmo ódio que eles estavam quando na carne. Um vem aqui e mata o outro. E depois eles voltam para sua terra. Quando eles voltam para a terra deles, eles voltam cheios de obsessor. Quem são esses obsessores? São os espíritos das pessoas que eles mataram. Então veja, eles querem um acabar com o outro, mas eles são responsáveis por levar o espírito do seu inimigo para suas terras. Percebe? E aí o que acontece? Eles querem acabar com uma população. O espírito desencarnado volta com eles para a terra deles porque ele está tentando prejudicar. Aquele espírito desencarnado vai entrar no útero das mulheres daquela população. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Creio que ficou um pouco confuso. Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples. A partir do momento que os dois povos se matam, os espíritos desencarnados vão continuar querendo vingança. E eles vão começar a obsediar. E eles vão ficar no campo energético dos seus inimigos. Só que existe uma força telúrica no planeta Terra que faz com que a reencarnação seja compulsória, porque a reencarnação é uma lei de Deus. Então existe uma força telúrica na Terra que faz com que os espíritos entrem num útero materno. Então os inimigos desencarnados vão começar a reencarnar nos povos inimigos, porque eles estavam ali no plano astral querendo se vingar, e aí a força telúrica leva eles para um útero. Então percebam como que a justiça dos homens, ela não tem nada a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus é sobre harmonia e equilíbrio. Você matar um outro povo é entrar em desequilíbrio. O que Deus faz? Como que a justiça de Deus age? Faz com que os seus inimigos reencarnem na sua família. Simples assim.
Percebe como a nossa noção de justiça ela ainda é muito primitiva? A nossa noção de justiça é muito primitiva. É por isso que Jesus está tomando providências e reencarnando na política e para agir no sistema de justiça do planeta vários Exus de lei, vários Exus coroados, para que haja um up, né? Para dar um up, digamos assim. Inclusive, gente, uma informação curiosa que eu queria compartilhar, tem muito pastor evangélico aí, de pequenas igrejas de bairro, que são aquelas igrejas ali que estão na posição com Deus mesmo, que não estão visando dinheiro, nem fama, nem poder, que aqueles pastores ali são Exus de lei reencarnados, sabia? Sim. Deus coloca eles lá, para eles, na base da firmeza, da veemência, da impetuosidade, ajudar os espíritos primários a sair das drogas, a ter esse primeiro contato né, com Deus, aceitar Jesus e tudo mais. E vocês percebem como o esquecimento ele é forte. O cara é um Exu de lei reencarnado e fala que Exu é coisa do diabo. Perceba como o esquecimento é forte. Mas faz parte desse planejamento, tá? Continuando. Então, depois da terceira fase, a fase de Xangô, nós teremos a quarta fase, a fase Iorimá. Na fase Iorimá, o exílio planetário já vai ter sido completado. Tá? Então, assim, é importante que na justiça, que na fase de Xangô, ainda existam espíritos aqui para serem exilados, porque é importante que eles tenham esse contato. Contato com o quê? Contato com a ciência descobrindo a reencarnação. Porque eles vão levar esses conhecimentos para o planeta que eles vão. Tá legal? Então é importante. Então, teremos a quarta fase, a fase Iorimá. O exílio já vai ter sido concluído, já vai estar chegando aí inúmeros espíritos de outras estrelas mais evoluídas para nos ajudar. Né? A fase de Iorimá vai ser esse começo do que a gente pode chamar de regeneração plena, quando o planeta vai estar naquela regeneração plena que a gente fala. Né? Então, a fase de Iorimá, a gente vai começar a nos libertar dos nossos sistemas de crenças limitantes. Na regeneração plena ainda haverá religião, mas elas não irão estar separadas. Porque também, gente, muitas das coisas que hoje são objeto de discordância entre as religiões, muitas das questões que fazem os religiosos se separarem, já vão ter sido descobertas pela ciência. Então não vai ter por que haver a separatividade. Entende? Então, na era de Xangô, a religião, a ciência, a filosofia, elas vão começar a se unir, elas vão começar a convergir. Tá? E é por isso que no título desse vídeo eu vou colocar Fim do espírito científico na doutrina espírita. Mais para chamar a atenção mesmo. Porque está havendo um excesso de religiosismo das pessoas que professam uma religião que começou com o objetivo de trazer a ciência para a religião. E não é isso que nós estamos vendo e eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Mas aqui, ó. Quarta fase, fase de Iorimá. Libertação dos sistemas de crença. As pessoas vão começar a ter uma visão mais universalista das coisas. Não vai ser mais aquela coisa, minha família, meu bairro, meu país. Não, as pessoas vão começar a se enxergar como morador de um planeta só, habitante da Terra, né? Uma comunidade universal. Tá? Então, as pessoas vão começar a voltar os seus estudos para uma linha mais cósmica. A gente vai falar muito mais. Hoje, a gente vem aqui no YouTube, a gente fala de extraterrestre, a gente fala de naves, a gente fala sobre como muitos dos pretos velhos aí que se manifestam na Umbanda são, na verdade, extraterrestres e tal. Isso causa uma grande comoção ainda, né? Na fase de Iorimá, não. Isso aí já vai estar mais estabelecido. A gente vai começar a ter contato. Um contato maior com os nossos amigos extraterrestres. Entendem? Né? A gente vai ter a ideia de que as religiões elas não vão ser mais tão dogmáticas, sectaristas. Ainda vão existir os templos, mas vai ser mais um lugar de confraternização, né? de encontro. Entende? O amor entre as pessoas vai ser mais perene. Né? Porque a gente vai ter tido a fase do estabelecimento
interno da justiça, do senso de justiça, isso já vai trazer uma tolerância, uma paciência, e na fase de Orimá a gente traz o quê? O amor, né? Ele vai ficar mais perene. Ah, muitos dos espíritos que trabalham na linha de Orimá é conhecido como espíritos das linhas das almas, que são os magos brancos, né? Que são aqueles espíritos que foram os primeiros a serem trazidos lá, né? Por exemplo, de Capela, para ajudar os capelinos exilados a se regenerarem. Porque quando os capelinos vieram para cá, né, já haviam espíritos aqui, tanto os dragões como o Mago Negro. Né? E aí o que acontece? Os magos brancos de Capela, digamos assim, também vieram para ajudar, né? Que são esses espíritos que trabalham na linha das almas, os pretos velhos, as pretas velhas, vocês entendem? E uma coisa interessante é que se vocês pararem se vocês começarem a reparar, muito a linha preponderante de incorporação hoje na doutrina da Umbanda é da linha de Ogum. São os espíritos da linha de Ogum. Justamente por isso, né? Por essa questão das fases. E aí nós estaremos na quarta fase, o exílio concluído, né? O estudo da cosmologia, né? A nossa política social, educacional voltada para as questões do universo, né? E muito da ciência presente, ciência cósmica, né? Muitas das coisas que hoje são faladas nos filmes de ficção científica, são faladas por filósofos, são faladas por religiões, vão ter sido descobertos pela ciência e vai estar havendo essa conversão. Religião, ciência, arte, filosofia, que sempre, na verdade, foram uma coisa só, né? Que, na verdade, pelo nosso nível evolutivo, a gente acaba separando, tá? E aí, nós entramos na quinta fase, que é a fase de Iori. A fase de Iori representa a consolidação da fase anterior. Então, nesse momento, ainda haverá países, mas vai ser um país com um governo único, uma só nação, um sentimento universal, tá legal? Fim das divisões geográficas, políticas, religiosas. Nesse momento, a gente pode começar a falar em fim das religiões, sim. Ápice da regeneração plena. Né? Pico da regeneração plena, digamos assim. Né? Então, as pessoas vão estar como? Unidas num sentimento totalmente fraterno, de amor, de paz, de evolução. Nessa fase, virão para cá muitos espíritos ainda que a gente nem imagina que existe, para nos ensinar, para dar aulas, tá legal? Essa fase aqui é o trono, digamos assim, da evolução, né, que vai representar a nossa verdadeira evolução, quando acabar de verdade as divisões. Né? A gente fala tanto sobre união, que a gente precisa se unir, né? Teremos a consolidação aqui na fase Iori, a quinta fase. E aí, a sexta fase, representada pela vibração Iemanjá, que a gente pode chamar de pico da regeneração, provavelmente ali pelo ano 2800, né? Eu não quero dar uma data aqui, porque não cabe a mim dar datas, isso aí é Deus quem sabe. Mas o que acontece nessa fase de Iemanjá? Nessa fase de Iemanjá, o contato com os nossos irmãos intergalácticos ele já vai ser totalmente normal. A grande fraternidade branca, né, os mestres ascensionados, todo esse pessoal que está aqui em volta do planeta Terra nos ajudando, fazendo parte dos trabalhos espíritas, umbandistas, universalistas, apométricos e de todas as pessoas, os esotéricos e tudo mais, o nosso contato já vai ser direto, eles vão estar presentes no nosso dia a dia, né? Eles vão estar aqui junto com a gente, tá? As viagens astrais nessa fase vão ser algo comum, o nosso contato com o plano astral vai ser algo comum, tá? A gente vai chegar de noite, né? O seu filho, por exemplo, imagine que você chega à noite e a sua mãe está desencarnada e o seu filho quer vê-la, está com saudades. Vai ter uma tela de cristal, né, nas casas, onde vai ser possível o intercâmbio dimensional de comunicação. Então, a sua avó, se ela, a avó do seu filho, se ela estiver numa colônia ou se ela estiver numa dimensão elevada, ela vai aparecer ali na tela, vai conversar. Né? Então, vocês imaginem assim, a revolução que vai haver.
A mediunidade vai ser ensinada nas escolas, tá? Na fase de Iemanjá, a busca por Deus antes das outras coisas vai ser uma prerrogativa social. Não haverá mais busca pela satisfação do ego inferior. A busca vai ser por se conectar cada vez mais com Deus, por desenvolver cada vez mais o espírito científico, cada vez mais o amor. A fase Iemanjá representa a geração, o trono da geração de uma nova era, de um novo planeta, de uma nova humanidade. Tá? Então, assim, a gente vai ter, em todos os níveis sociais, essa pesquisa sobre o universo, sobre o cosmos. A gente vai se ver como verdadeiramente nós somos, ou seja, partes de um universo infinito, moradores de um universo infinito. Entendem? Então, assim, nas escolas mesmo, né, qual que vai ser a prioridade? A prioridade nas escolas vai ser o desenvolvimento do eu crístico, do mental superior, porque nós já vamos ter entendido que a gente precisa desenvolver os corpos superiores, mental superior, búdico. Então, por exemplo, o contato com esses espíritos, por exemplo, Jesus, Miguel, todos esses espíritos que as pessoas acham que são intocáveis ou que não existem, o contato com eles será rotineiro. Eles virão dar aulas, lecionar, nos ajudar, entendem? É importante nós termos em mente isso. Na fase de Iemanjá, a busca pelo eu crístico, o eu sou, o eu superior, será uma prerrogativa social. Tanto é que a mediunidade vai ser ensinada nas escolas. Vocês percebam hoje, na fase que a gente está, na fase de Ogum, o problema que dá uma mediunidade mal trabalhada. Nós sabemos. Mediunidade enferma dá muitos problemas, inclusive loucura. Tá? Então vocês percebam a diferença entre a fase de Ogum, que nós estamos, da fase de Iemanjá, que vai ser aí o pico da regeneração. E por último, mas não menos importante, claro, a fase de Oxalá, né? A vibração o trono da fé, da paz, do amor. Nós estaremos aí entrando numa nova fase. Gaia estará evoluindo mais uma vez para um mundo ditoso. Os nossos corpos físicos nessa época aqui serão muito sutis. Os nossos corpos físicos serão mais sutis do que o nosso perispírito é hoje. Não haverá mais doenças. A nossa paranormalidade vai ser muito aguçada. Teremos o córtex cerebral muito desenvolvido. Alguns autores dizem que os nossos corpos serão mais longilíneos, tá? Nós não iremos comer mais comidas sólidas, então os órgãos digestivos começarão a se tornar órgãos vestigiais. Os corpos mais longilíneos não serão essa coisa tão bruta, meio animalesca, né, rígida. Então, o cérebro ele vai ter uma capacidade paranormal, psíquica muito avantajada. Nós iremos ter capacidades paranormais que hoje muitos espiritualistas acreditariam ser impossíveis, tá? E essa fase vai ser quando a humanidade se tornará crística. Então, no mundo ditoso, as pessoas que lá habitam já têm uma consciência crística. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas podem ir, por exemplo, em missão em planetas de provas e expiações, para ajudar aquela humanidade a fazer todo esse processo. Vocês entendem? E é como o Ramatiz também nos diz. Ramatiz e outros estão, nesse momento, em naves etéreas astrais aqui do lado, e eles fazem pesquisas genéticas, eles fazem pesquisas no nosso genoma. Para quê? Para desenvolver os nossos corpos, para que quando a gente chegue aqui na fase de Oxalá, nós estejamos com um corpo físico mais desenvolvido. Porque não pensem vocês que tudo vai acontecer do dia para a noite. É claro que nós iremos ter mudanças bruscas. É claro que nós já estamos tendo mudanças bruscas, né? Percebam como está o clima, percebam como estão as pessoas, né? Percebam como está o clima psíquico do planeta Terra. As coisas estão acontecendo de uma maneira abrupta, mas isso é porque a justiça divina foi antecipada.
Mas o fato é que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então é necessário ver essa pesquisa, tá? E o grupo de Ramatiz e outros sempre fizeram isso. Inclusive quando o Ramatiz veio para o planeta Terra, na época remota da Era da Lemúria e da Atlântida, eles já fizeram essa interferência no genoma astral humano justamente para receber o espírito deles, né? O espírito deles e outros, porque os corpos físicos eram muito, muito obsoletos, né? Eram muito, muito antiquados e arcaicos para receber aquela luz. Vocês entendem? Bom, essa foi um pouco da explicação que eu queria dar para vocês sobre a fase da Umbanda. E agora eu vou entrar na segunda parte do vídeo, onde eu queria falar um pouco para vocês da importância que é nós reavivarmos o espírito científico para trazer o espírito científico para as religiões. Porque, como vocês sabem, haverá uma convergência na era de Xangô entre a religião e a ciência. Mas para que isso ocorra, nós precisamos fazer um movimento para isso ocorrer. Ou seja, nós precisamos trazer o espírito científico de volta para a doutrina espírita e trazer ele para a Umbanda, né? Nós precisamos atuar de modo a protagonizar a fase de Oxóssi, o estabelecimento da fase de Oxóssi na Umbanda, a volta do espírito científico na doutrina espírita. Mas Celso, por que você está falando que o espírito científico da doutrina espírita está distante dos adeptos? Bom, eu vou explicar. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Ah, estou apagando o quadrinho. O quadro ficou tão legalzinho. Que dó de apagar. Mas já está gravado. Vocês entenderam, gente, até aqui? Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender, me fazer ser claro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A questão 92 do Livro dos Espíritos fala da ubiquidade do espírito. Fala da possibilidade ou não de um espírito se subdividir, né? Então, permitam-me ler aqui para vocês, questão 92 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte. Pergunta. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Percebam que são duas perguntas. São duas perguntas. Primeira pergunta, um espírito pode se dividir? Interrogação. 2. Um espírito pode estar em muitos pontos ao mesmo tempo? Resposta. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Ponto. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Então, veja, o espírito é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Bom, vamos ter essa questão em mente. Então, um espírito ele não pode se dividir, mas ele pode estar em vários pontos ao mesmo tempo. Isso já foi trazido no Livro dos Espíritos. No livro que eu estou falando aqui para vocês, Apometria Umbanda, de Norberto Peixoto, Ramatiz chama a atenção para um fato de que no século passado, houve uma pesquisa de um professor chamado Wang Lijun, na Universidade de Princeton. E o que ele descobriu no seu experimento? Ele estava numa sala, tá bom? Sala. E ele fez o quê? Ele colocou uma câmara de gás, tá bom? Uma câmara com gás césio. Por que o gás césio? Porque o gás césio é um dos únicos que a temperatura ambiente é líquido. Um gás líquido? Sim, um gás líquido. A temperatura ambiente, ele é um gás líquido. Lembrando que a água também pode ser um gás, certo? Se você reduz a temperatura, ela muda de estado. Então, o gás césio, ele é líquido em temperatura ambiente. Então, era para ter uma visualização melhor da experiência. E o que esse professor de Princeton fez? Ele queria entender como que a luz se manifesta, né? Como que a luz vai de um ponto ao outro. Então, o que ele fez? Ele acendeu uma luz aqui com a intenção de ver em quanto tempo ela vem e ilumina a câmara de gás. Essa é a sala do professor
Wang Lijun, da Universidade de Princeton. O que ele pôde perceber, e isso já foi comprovado várias vezes pela ciência, é que antes da luz atingir o gás, ela andou aproximadamente 28 metros quadrados em 0 segundos. Deixa eu escrever direito isso aqui. Ele observou que em 0 segundos a luz fez esse caminho aqui. O que isso quer dizer na prática? Significa dizer, a grosso modo, que a luz estava em vários lugares ao mesmo tempo. Entendem? Porque, gente, vamos pensar. Se um foco de luz está aqui, só que ele vem aqui em 0 segundos, ou seja, se não passou nenhum tempo, ele está aqui e aqui no mesmo tempo. Ou seja, ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque ele ir de um lado ao outro não passou nem 0,00001 milésimo de segundo. Vocês entendem? E isso corrobora o que está escrito na questão 92 do Livro dos Espíritos. Agora, a minha pergunta é, por que é, e eu já vi isso acontecer, por que é que alguns espiritualistas têm dificuldade com a informação que nós estamos trazendo agora, de que Jesus e muitos outros espíritos estão habitando vários lugares ao mesmo tempo? Às vezes encarnado e desencarnado. Por que é tão difícil entender isso? Vamos fazer uma correlação aqui, ó. A gente está falando de uma partícula chamada fótons. Os fótons são a menor partícula de uma luz, no plano tridimensional, certo? Nós estamos no planeta Terra numa dimensão 3D. Vamos levar isso para a realidade de Jesus. Imagine o seguinte, isso aqui foi comprovado várias vezes, tá bom, gente? Agora eu falo uma coisa para vocês. Os cientistas não sabem como isso acontece, tá? Eles só sabem que acontece. É diferente. Vocês entendem? Então, assim, eles não sabem como que a luz consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles só sabem que ela está. Então, vocês percebem que, pelo que eu falei das fases sucessivas da Umbanda, ainda haverá uma revolução muito grande com relação às descobertas. E as pessoas responsáveis por estudar a espiritualidade precisam começar a trazer a ciência para a espiritualidade para a gente começar a fazer essa conversão. Entende? Porque os espíritas, principalmente, eles estão muito amarrados a tradicionalismos, né? a dogmatismos, que eles parece que não estão acompanhando o andar da ciência. Entende? Parece que se não é um livro de Humberto de Campos ou André Luiz, parece que se Chico ou André Luiz não falam sobre isso, parece que não existe, não é verdade? Como é que fica? Como é que fica isso? Né? Então, assim, agora eu vou trazer para vocês, eu vou fazer uma analogia para vocês. Então, assim, o fóton de luz, em 0 segundos, vai de um lugar ao outro. Isso significa dizer que ele, em um lugar e no outro, ele está ao mesmo tempo, porque não passou o tempo. Agora, imagine Jesus. Jesus é um espírito de aproximadamente 11 ou 12 bilhões de anos de existência, tá legal? Jesus é um espírito que vive em corpo átmico. A gente já falou aqui no canal sobre o corpo átmico. O corpo átmico, ele é pura luz, entendeu? Mas agora eu pergunto para vocês, essa luz que constitui o corpo átmico, ela é feita do quê? É feita de fótons de luz? Eu vou deixar essa pergunta no ar para a gente começar a refletir. Mas o fato é, um corpo átmico é pura luz. É pura luz. Ora, se nós trazermos essa comprovação científica para a realidade de Jesus que vive em corpo átmico, gente, a sua luz pode estar em 0 segundos em um planeta, animando um corpo físico, tá legal? Pode estar num outro planeta, animando um outro corpo,
Pode estar aqui mesmo, pode estar aqui mesmo. Porque lembrando, tudo isso está acontecendo em qual intervalo de tempo? 0 segundos. Está acontecendo ao mesmo tempo. Então, pela lógica, é natural que os espíritos consigam fazer isso. Então, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele pode estar numa outra dimensão, porque a gente pode imaginar o seguinte: isso aqui é a sala do Dr. Yang Jun, essa aqui é a sala do Dr. Wang Lijun, essas são as câmaras de gás, os planetas, as dimensões, os planetas, o espaço, como a gente conhece, a gente pode imaginar que são as câmaras de gás. E aqui é a luz que foi emitida pelo professor, estando em vários lugares. Agora eu pergunto para vocês, por que é que essa informação está sendo aceita, digamos assim, com dificuldade dentro das pessoas que professam uma doutrina que diz que busca o espírito científico? Eu falo para vocês, porque estão cada vez mais se distanciando do aspecto científico. Porque vocês imaginam, gente, se essa comprovação científica chegou até a ciência do planeta Terra, ela é atrasada, primitiva, arcaica. Se essa comprovação chegou na 3D, demorou muito tempo. Imagine quanto de tempo já não estava essa realidade sendo trazida na espiritualidade. Entende? Então, por que é que os espíritas que se dizem, né, detentores da verdade, né, defensores da pureza doutrinária, do espírito científico, estão com dificuldade de entender isso? Se é uma pesquisa científica que veio no século passado, totalmente comprovada. Percebe como que as coisas não estão andando juntas? E precisa andar junto. Precisa andar junto. Para que a gente não caia nessas questões de ritualismo excessivo, tradicionalismo excessivo. Entende? Hoje nós temos uma realidade em muitos centros espíritas que é preocupante. É preocupante porque a gente tem pessoas que têm mediunidades lindas, muito ostensivas, né? Com ideais ainda primitivos religiosos. Do tipo, ai meu Deus, se eu incorporar o espírito X ou Y, será que eu estarei em pecado? Ou do tipo, como vocês podem dizer que Jesus se subdivide, né? Ou que ele está em vários lugares ao mesmo tempo, se isso não está na doutrina? Não está na doutrina, mas está na ciência terráquea. Se o negócio chegou na ciência terráquea, já era para os espiritualistas estar sabendo, ó. Entende o que eu quero dizer com ciência terráquea? O nosso planeta Terra é muito primitivo. Se a coisa chegou na nossa ciência, é porque já está um tempão aí, ó. Aqui é só o final. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? E vamos ter em mente uma coisa. Para a gente evoluir como sociedade, para a gente trazer a religião, né, a ciência, a arte, a filosofia, o espírito científico junto, a gente não pode se prender a métodos utilizados no século passado. Entende? Então, assim, a doutrina espírita, a codificação de Kardec, ela trouxe uma grande contribuição. A codificação de Kardec trouxe muita contribuição, mas é só o início. É a mesma coisa de eu falar para vocês o seguinte, olha, gente, a gente vai... As nossas escolas, todas as nossas escolas utilizarão um método de aprendizado do século XIX. Tá bom para vocês? Não, não tá bom. A gente tem que usar as coisas que são boas do método do século XIX e atualizar. A gente está no século XXI. Já fazem 200 anos. Então, assim, tem coisa que vai ficando arcaica, assim. E é como Jesus disse, não é destruir a lei, não é destruir a codificação, é dar complemento. Porque a partir do momento que uma pesquisa como essa está sendo comprovada cientificamente, é obrigação dos espiritualistas já estarem discorrendo acerca dessa realidade espiritual. É o mínimo. Se isso já foi provado na ciência terráquea, que chega por último aqui. Entende?
Vamos fazer essa analogia. Vocês acham mesmo que nas escolas a gente deveria estar usando um método do século XIX? Não, a gente usa um método do século XXI. A gente utiliza as coisas do século XIX e vai atualizando. Por que isso também não é verdade para o espiritualista? É a mesma coisa. Não é à toa que tem autores hoje aí, como Norberto Peixoto, Vanderlei Oliveira, né, que estão sendo responsáveis por quê? Por diluir a rigidez doutrinária e atualizar o método. Tanto é que hoje a gente utiliza uma técnica que é uma técnica que tem que ser, na minha opinião, muito popularizada, que é a apometria. Tá? A técnica da apometria faz com que os médiuns encarnados tenham um protagonismo maior no trabalho com os espíritos. E isso não é arrogância, isso não é prepotência. Porque criou-se um dogma dentro da religião espírita que é assim: ai, nós somos apenas instrumentos passivos da espiritualidade. Ai, nós servimos apenas como um instrumento da espiritualidade. Gente, no diálogo isso é muito bonito, né? Isso aí traz um ar de humildade para a pessoa, mas na prática nós precisamos ser ativos com a espiritualidade. A gente precisa fazer por onde. E a apometria nos permite estar muito mais protagonizando os trabalhos. É claro que quem faz tudo, entre aspas, é o plano espiritual, porque num trabalho de desobsessão, por exemplo, existem muitos espíritos que estão lá que têm que ser levados para a justiça divina, que tem que ter um cuidado médico cujo aparato estará numa colônia, estará numa nave. A gente não vai fazer isso. Né? Nós encarnados, nós estamos muito limitados. Mas não é estar limitado que faz com que a gente tenha que parar e falar: não, nós somos só instrumentos passivos da espiritualidade. Como se o meu trabalho fosse estudar uma vez por semana 2 parágrafos da doutrina espírita e ficar sentado na mesa lá esperando alguma coisa acontecer, Deus baixar ali e falar comigo. Então, algumas coisas, gente, precisam ser revistas, tá? E a gente vem falando sobre isso porque essas questões são importantes para a gente andar junto, com a ciência, com a tecnologia, para nós estarmos abertos. Né? Então, vocês imaginam, uma coisa que já está sendo exaustivamente comprovada na ciência terráquea, humana, terrícola, e ainda é contestada no meio espiritualista. Isso não pode acontecer. Se a gente quer evoluir de verdade, isso não pode acontecer. As coisas têm que convergir. E eu, inclusive, tive problemas, né, em lugares quando eu acabei falando sobre essa questão do corpo átmico, né, esses atributos de Jesus, que nada mais é do que essa experiência que já foi comprovada. Então, Jesus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque, afinal de contas, a luz está em vários lugares em 0 segundos, habitando corpos, né? Ou um espírito que, por exemplo, está em corpo perispiritual, ele pode estar numa nave e a sua consciência ser subdividida em outros corpos, além das dimensões paralelas. Então, são muitas informações, eu não vou falar das dimensões paralelas e nem da subdivisão consciencial ainda, eu falei no vídeo antepassado, mas é só para a gente entender. Por exemplo, Ramatiz, nesse momento, eles têm uma nave no plano espiritual, né, no plano etéreo astral que eu falei para vocês, que eles têm uma espécie de condensador energético, né, uma espécie de aparelho que é um condensador plasmático. Basicamente, gente, esse aparelho é o que Ramatiz vai chamar de o aparelho que eles usam para a magia da Umbanda. O que isso quer dizer? É um aparelho que eles usam para plasmar objetos, utensílios, aparelhos, tudo o que vocês imaginarem, esse objeto proporciona num plano dimensional. Então, o que acontece? Ele condensa a energia do cosmos em abundância e gera aparelhos cirúrgicos, objetos de tudo quanto é tipo, energias que vão ser utilizadas nos trabalhos da Umbanda, porque não pensem vocês que existe uma divisão entre os mestres ascensionados, o comando estelar, a fraternidade branca e os espíritos da Umbanda. Eles trabalham juntos. Tá? Essa nave, inclusive, ela funciona como um verdadeiro centro cirúrgico também.
né? Então tem muitos espíritos que são levados para lá, né? Então o que acontece? Eles são levados para lá, eles passam por cirurgias, depois eles precisam ter um acompanhamento psicoterapêutico. Com quem que eles vão ter esse acompanhamento? Eles podem ter com as Rosa Caveira. Olha que legal que eu comprei aqui. Eu adorei esse aqui. Na lojinha aqui perto de casa. Então, assim, isso é a integração cósmica das religiões. E, claro, na nossa fase Yorimá, estaremos tendo contato direto com esses nossos irmãos que sempre estiveram aqui. Então, existe muita discussão estéril, existe muita discussão infrutífera sobre se Ramatiz existiu, Hermes Trismegisto existiu, e sendo que, na verdade, eles estão aí nos bastidores, nos ajudando muito, né, para a nossa evolução, né? Então, assim, gente, tem muita tecnologia que é usada, sabe? Muita informação que é trazida, que vai ser trazida, entende? E nós, como estudantes da espiritualidade, né, como trabalhadores do Cristo, de Jesus, nós precisamos estar a par, sim, das questões científicas, tá? Porque o momento agora é de deixar o religiosismo de lado, é deixar o ritualismo de lado, né? É a gente se abrir para essa fase de Oxóssi que está vindo, a fase do conhecimento, a fase de lapidar os excessos, né? De estabelecer um profundo contato consciente com Deus. Vocês entendem? Então, os espíritos, existe muita coisa que não foi trazida, né? E quem estuda sabe. O próprio Chico Xavier falou, olha, todos os livros que eu psicografei, que foram mais ou menos 500 livros, não são nem 1% que está na espiritualidade. E não são mesmo, né? E muita gente quer ficar presa a um método do século XIX, que é muito bom, que tem que ser usado sim, né? Que traz diretrizes, mas não quer se atualizar. E falaremos em breve aí também no nosso canal sobre a questão da apometria. Afinal de contas, esse livro que eu estou falando para vocês hoje é um livro que chama Apometria e Umbanda. Ele mudou de nome, na verdade. Era um livro chamado Evolução no Planeta Azul. E aí as pessoas perguntavam para Norberto Peixoto, mas esse livro é sobre o quê? Mas sobre o que vocês estão falando? Tal, ficava uma confusão. E aí a segunda edição, que veio agora no ano de 2022, se chama Apometria e Umbanda, né? E percebam, esse livro, ele está só na segunda edição, mas é um livro que ele precisaria estar necessariamente nas mesas das pessoas que estão trabalhando com a mediunidade. Esse livro é de suma importância, principalmente para aqueles que trabalham com a Umbanda, no Espiritismo e no Universalismo. A técnica trazida pela espiritualidade da apometria nos permite ter um papel mais ativo. Como assim? No trabalho de desobsessão, nas reurbanizações extrafísicas, porque a técnica da apometria consiste no desdobramento induzido dos corpos sutis. Então, nós médiums ficamos desdobrados durante o trabalho, utilizando o fenômeno da bicorporidade do espírito, e nós atuamos no plano astral. Tá? Então, nós ajudamos os mentores, os nossos guardiões a fazer o trabalho, né? Levando ectoplasma, conversando com as entidades, né? Utilizando o campo de forças para levar para a justiça quem tem que ser levado, ou até mesmo para o exílio. Né? Tem muitos espíritos que são retirados de zonas inferiores, já vem uma nave, já pega e já vai levar. Isso está acontecendo também. Então, assim, precisamos começar a ter mais protagonismo e deixar esse dogmatismo de lado, de que nós somos apenas instrumentos passivos. Não, a gente pode fazer muito mais, a gente deve fazer muito mais, enquanto trabalhadores do Cristo Jesus. Nós precisamos assumir esse protagonismo, vamos deixar esse excesso de modéstia, que é uma coisa até meio falsa, de lado, e assumir o nosso protagonismo, enquanto trabalhadores do Cristo. Né? E eu via isso acontecer também. Né? Então, um grupo, por exemplo, estava participando de um desenvolvimento mediúnico, e aí as pessoas tinham perguntas, as pessoas tinham dúvidas, as pessoas tinham curiosidade, e as pessoas simplesmente respondiam, quem faz isso é a espiritualidade. Não, é só a espiritualidade que faz isso. Não, 99% é a espiritualidade. E aí a coisa não fluía.
né? Isso faz com que os médiums também fiquem, até mesmo aqueles que querem aprender, que estão com boa vontade, fiquem impassíveis, né? Fiquem ali numa passividade perniciosa, tendo que a gente precisa agora aí, nesse momento de transição planetária, no ápice de transição planetária, agir com maior iniciativa, maior ímpeto, maior audácia. Lembram? Eu sempre trago aqui no canal, questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus se sobrepõe à influência dos bons? Resposta: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Quando os bons o forem, se sobreponderão. Então é sobre isso, né? Atuar de maneira mais forte no trato com a espiritualidade. E claro, né, gente, fazer a nossa reforma íntima, resgatar os nossos fractais do passado, resgatar os nossos fractais genealógicos. Nós falaremos sobre isso em um vídeo oportuno. Bom, isso era um pouco do que eu tinha para falar hoje. Espero que eu possa ter me feito claro, né? Espero que essa explicação possa ter esclarecido as dúvidas de vocês, questões que vocês têm, né? Espero que esse vídeo possa servir aí de complemento para a busca de vocês e vamos seguir juntos rumo ao mundo regenerado, não é verdade? Com muita serenidade, tranquilidade, amor, calma, respeito, né? Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.